Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sinergia Pod, o podcast que tem a função de conectar empresas. E hoje, né, Hugo, recebendo aqui uma sumidade. Estamos com uma pessoa aqui que vai fazer a diferença na vida de muitos empresários com dicas importantes. Apresente aí o nosso convidado. A propósito, eu sou Eduardo Matos, aqui do Estúdio Artbeats. Ao meu lado aqui, Hugo Ferreira, professor Hugo, né, para os íntimos. É isso aí, íntimos, não íntimos, podem me Para chamar todo dessa mundo. forma. Todo mundo. Hoje nós tivemos o prazer aqui de convidar, né, o excelentíssimo Geru, é o presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. A gente tem uma missão muito grande aqui de convidar empresários, CEOs, diretores de grandes empresas para poder conhecer o negócio de cada um deles. Adentrando nesses negócios, nós percebemos que tem muitos profissionais nesses negócios gabaritados, de diversas funções E níveis diferentes também. e níveis hierárquicos diferentes. Só que quando a gente vai pegando no nível tático e estratégico da empresa, nós percebemos um tipo de profissional, os administradores. Perfeito. E por isso que nós convidamos aqui o Geru, que é o presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, viu, Geru? Olá, Eduardo e Hugo, é satisfação muito grande estar nesse bate-papo que a gente tem a oportunidade de falar sobre o Conselho Regional de Administração, onde que é um órgão que tem muita importância para todas as empresas, Sem dúvida. porque nós ocupamos uma grande parcela do mercado e somos responsáveis pelas atividades, pela gestão das médias, pequenas e grandes empresas e tudo que tem que ter uma gestão, porque a tecnologia, várias outras profissões, várias outras situações vão surgindo, mas a gestão sempre vai estar aí precisando se organizar para conduzir todo o processo e a resposta de uma empresa. Muito bom. Esses administradores, né, esses profissionais que estão aí debaixo, né, da gestão toda, da representação do CRA, foi até corrigido uma vez, uma pessoa me corrigiu, esqueci o nome dela aqui agora, que não são profissionais, administradores, são profissionais da administração, Exatamente. né? Por que eles estão dizendo isso? São profissionais da administração porque engloba todas as pessoas formadas no curso de administração, são os tecnólogos, os técnicos também de administração que pertencem a esse universo, os doutores e mestres também, porque muitos formam em determinada profissão e completam o seu doutorado, o seu mestrado em administração. Então são profissionais de administração e todos eles estão aptos, preparados para organizar, participar do processo gerencial e organizacional das empresas, envolver com o resultado de todo o trabalho, com a força de todas as atribuições que são inerentes a esses profissionais, eles fazem com que as empresas tenham sucesso, não é isso? Então, por isso, são profissionais de administração. E Geru, há quanto tempo o CRA está em atuação aí em Minas Gerais? Em Minas Gerais, você sabe, Eduardo, que o Conselho Regional de Administração, o CRA, ele foi um dos primeiros a surgir, era técnico de administração, e há 54 anos atrás, eles, aqui em Belo Horizonte, eles começaram no edifício Maleta, reunir alguns profissionais de administração, jovens técnicos em administração, entusiastas e começaram, e vários estados fizeram e começaram a criar um conselho. E aí, com o tempo, foi evoluindo. Hoje tem a lei que regulamenta, toda essa lei que regulamenta o profissional de administração, com todas essas atribuições. Nós temos o Conselho Federal de Administração, que é o conselho que rege todos os 27 estados, onde que tem uma documentação toda direcionada com os registros, com as leis, onde que, respeitando a Constituição, nós atuamos dentro do mercado de trabalho e dentro das organizações. E no caso, Geru, você está à frente do CRA há quanto tempo? Desde quando? Olha, eu entrei no CRA em 2012. A convite de um grande profissional, que é o Gilmar Camargo, ele me convidou e fiz parte da diretoria de 2012 a 2015.
2016. Aí eu me ausentei do CRA. Quando foi em 2018, eu fui convidado para reassumir o CRA. E aí já fui como eles conheciam o meu trabalho, já me convidaram para ser candidato também a presidente. E eu fui eleito por unanimidade por esses todos 24 conselheiros, eles me elegeram, e está no primeiro mandato de 19, o primeiro mandato a 21, né? Depois a 19, de 21 a 23, e agora de 23 até 25 eu estarei à frente do Conselho por 3 mandatos consecutivos e eleito por unanimidade. E isso comprova a sua qualidade técnica e profissional, né? O conhecimento, né? Exatamente. Realmente a gente tem que ter um jogo de cintura, Assim. tem que ter uma habilidade muito grande, e eu acho que por eu ter já cumprido a minha parte no mercado de trabalho, me aposentei, e hoje, quando eu assumi, eu tinha uma condição maior. Mas eu não fico só no Conselho, eu dedico todas as tardes e às vezes pela manhã e à noite também, que nunca as coisas não param, mas eu tenho o meu trabalho também na Câmara Municipal e tenho trabalho também no IPPE, que é o instituto do qual eu sou também um do vice-presidente e atuo lá no PPE. O Gerro, o dia dele deve ter umas 45 horas. 45 horas. Se não tiver, a gente tem que fazer, viu, Eduardo? Gerro, dessa administração toda, essa presidência que você assumiu, né, quais foram o que você conseguiu, né, fazer com essa gestão toda nesses 3 mandatos, né? Exatamente. Uma das coisas que eu tenho orgulho de dizer é eles acreditarem mais no conselho. Porque os conselhos, de um modo em geral, as pessoas falam, por que eu vou ser registrado? E o registro a gente só torna profissional realmente quando você registra, porque ali vocês têm a comprovação. E muita gente faz, o que o conselho faz por mim? Isso. O conselho, ele é responsável para cuidar da profissão, para colocar, para mostrar o mercado, as empresas, mostrar as empresas para que os profissionais desse conselho vieram estudar e estão preparados. Então, todas as profissões têm seus registros. Nós somos 32 profissões que são devidamente registradas, do qual nós fazemos parte. E nesse meio, aí nós temos que mostrar para a sociedade, para o mercado, que o Conselho, ele tem esse grande papel de desenvolver, de assegurar e fazer com que as empresas respeitem esse profissional. Porque nós somos, Hugo, é uma das empresas dos profissionais mais invadidos. Sim. Todas as pessoas querem ser administrador, todas as pessoas querem gerenciar as empresas. Aí quando o advogado ele tem que estar na advocacia, tem que ter a OAB, tem que estar registrado, o engenheiro para construir, o médico, sua medicina, mas de vez em quando todos eles, de vez em quando não, constantemente, sempre, eles estão ocupando Exatamente. Lugares que não sei que seria do administrador. Eu discutia agora de uma necessidade muito grande, até com pessoas do governo, a secretária e subsecretária do governo, onde que a gente discutia esse tema. Foi muito bom que eles nos receberam muito bem, capitaneado pelo administrador Marcelo Souza, que é presidente do SEBRAE e da CDL, onde que nós mostrávamos para eles a importância de ter o registro dos administradores, tanto na Fundação João Pinheiro, onde que eles têm a formação do administrador, como dentro do próprio governo. As pessoas têm que se orgulhar de ter sua profissão, porque se não tiver, como é que vai ser? Como é que as empresas vão se tornar? Quer dizer, vai virar uma confusão danada, qualquer pessoa podendo gerenciar, planejar, controlar e isso acontece muito, né, Gerro? Porque a gente vê, que nem você falou aí dos médicos, né? O médico está lá trabalhando, ele cresce um pouco, abre uma clínica e depois ele vira gestor daquela clínica. Ele para, às vezes, até de clinicar e se torna um gestor. E acaba invadindo um pouco a atribuição de um administrador. Exatamente, Eduardo. A clínica ainda é uma coisa particular, é dele. Talvez ele queira ser o dono, e os que são mais inteligentes colocam um administrador, um profissional de administração, para cuidar da parte que é inerente e que muitas vezes nós já temos consultoria onde que eles não tinham lucro. Quando nós mostramos para ele que a gestão é que estava errada, onde que ele tinha que mudar o seu conceito, aí é que ele passa a acreditar em ter o profissional. Mas ele já levou muito prejuízo. Às vezes o pior são anos
anos. O pior são os hospitais. Os hospitais, não são nos hospitais, deve ter um médico para fazer o seu trabalho de médico. E os gestores têm que ser administradores. Porque eles que têm a gestão, a administração hospitalar, por exemplo, é um cargo inerente ao profissional de administração. Para isso, ele estuda, ele tem a sua especificidade para cuidar de um hospital. E muitas vezes não é o que a gente vê por aí. A gente vê muito isso, é engenheiro, né, que abre a construtora, ele para às vezes de fazer engenharia, e a gente observa isso mesmo. E como o CRA está atuando para defender a classe dos administradores? Muito bom essa pergunta. Primeiro, nós temos que fazer o bem para a sociedade. E como é que a gente, como conselho, faz o bem? Junta todas as empresas fiscalizando. Nós fiscalizamos e nosso estado é muito grande. Nós temos muitas empresas, muitos ambientes que requerem a fiscalização, que são escolas, que são hospitais, órgãos públicos e privados de pequena, média e grande empresa. Então, nós fazemos a fiscalização de todas essas empresas na medida do possível. Então, nós temos hoje um arsenal de empresas a cada mês, a cada ano, a cada dia. Amanhã, por exemplo, nós vamos visitar a nossa maior empregadora de administrador em Minas Gerais, que é a CEMIG. Né? E a CEMIG, ela tem todos os seus profissionais registrados, ela exige no edital de concurso dela que você tenha e isso deveria ser seguido por todas as empresas. Principalmente as estatais, né? Principalmente a gestão pública, onde que tem que ter o profissional com a sua formação para dar o exemplo, né? Exatamente. Para dar o exemplo e também gerar eficiência, né? Que Sim, aumentar os ganhos também. Eu lembro de um dado do Sebrae, né? Eu não sei se está assim agora, mas um dado do Sebrae que falava que as empresas quebram, né, em até 4 anos. A maioria das empresas quebram nesse período, até 4 anos. Eu entendo que muito disso daí deva ser por conta do profissional ser um profissional com base em engenharia, outro tipo de formação, e não sabe de fato gerir um negócio, né? Exatamente, quando a gente tem, a gente mostra, inclusive o Sebrae é um dos grandes defensores do empreendedorismo, onde trabalha, e você quer montar um negócio, independente da sua profissão, ele tem que ter todo o ensinamento da gestão da administração. É lógico, você montou um negócio pequeno, você não vai contratar um profissional de administração, mas você, no mínimo, você tem que fazer um curso com um profissional de administração. O que te permite é o curso do Sebrae, é o IPPE, que é o Instituto de Pesquisa e Projetos Empreendedores, onde você não precisa pagar nada, são bancados por várias empresas. Então, hoje, só não tem a noção de gestão, de empreendedorismo e de administração, que é o planejar, o liderar, o organizar, o controlar, e todas o seu planejamento estratégico, toda a sua contabilidade bem posicionada para ter um contador onde que ele vai posicionar tudo que você deve fazer, também, os tributos, quando ele chegar, para entender tudo isso, precisa de ter um administrador, precisa ter a noção de administração, precisa ter essa humildade para depois não arrepender lá na frente. E interessante que nós vemos empresas, às vezes, médias e grandes, né, que colocam pessoas sem o menor conhecimento, às vezes. Eu já trabalhei numa empresa mesmo que o gerente da empresa era uma concessionária de veículos e o gerente era um mecânico. Isso, e ele poderia ter a participação sim na área técnica, como mecânico era perfeito. Ideal, mas eles teriam que colocar um profissional administrador, onde que esse administrador tivesse sua experiência em vendas, tivesse sua experiência em marketing, tivesse todo o seu potencial de investimento profissional dentro da área da gestão, dentro da área do marketing, onde que ele poderia conseguir agregar o valor necessário. Vai levar o potencial. Semana passada mesmo eu estive conversando com um médico, e ele falou comigo que abriu uma clínica, que gastou muito dinheiro na clínica, na estrutura e tudo mais, só que ele não fez o planejamento estratégico, ele não sabia como fazer. Passou-se 2 anos, uma clínica que estava lá com tudo lindo, maravilhoso, estava no local errado, atingindo o público errado e acabou falindo. É o que acontece com a maioria das empresas que não tem esse processo de gestão. Então, se ele não tem condições, ele poderia falar, não tem condição de contratar um administrador full-time, né, o tempo todo, mas ele poderia contratar um profissional de administração para dar a consultoria para ele. Porque hoje, a gente necessariamente, você tenha que ter o profissional, você tenha que ter a consciência de que você precisa ter a gestão. E muitas vezes você aprende a gerir o seu próprio negócio com
com auxílio de um profissional, um consultor da área. E isso, mas isso é muito caro? Não. Hoje tem todo tipo de preço de acordo para todo tipo de bolso, todo o próprio trabalho de marketing, mas desde que procure o profissional de forma correta. É aquele profissional que vai de acordo com a sua história, o seu histórico, sua dedicação, são os autônomos que tem no mercado e que trabalham por projetos, e ali você não tem aquele dispêndio tão alto, mas você tem um sucesso para não chegar a como seu amigo chegou, falindo, né? Geru, qual que é o seu objetivo da gestão da presidência sua hoje, desse seu mandato? Qual que é o objetivo principal, assim, que você fala assim, quando eu chegar no meu final do mandato, se eu conseguir fazer isso daqui, eu vou sair como satisfeito? Oh, que pergunta interessante, mas hoje, no terceiro mandato, eu já sinto realizado em as coisas que necessitaria. Primeiro, colocar o conselho onde que ele deveria estar. Ele deveria estar com reconhecimento e com a posição que ele está fazendo. Segundo, nós temos a oportunidade de ter administração lá dentro, colocar as ferramentas, as colocações e o envolvimento da administração junto ao mercado, junto à sociedade. É o que nós conseguimos. E o próprio trabalhar com ferramentas apropriadas, com ganho em escala e mostrar a importância do conselho para a sociedade, para os administradores e para as empresas, mostrar cada vez. Isso nós conseguimos fazer. Mas você pergunta, hoje, qual que é o desafio que nós temos? Nós temos o Encontro Brasileiro de Administração, que vai acontecer em outubro, 3, 4 e 5, e tem o Pré-Embra, que vai começar inclusive com uma palestra muito apropriada sobre tecnologia, que é o nosso ponto. Hoje, o administrador que não entende e que não está ligado à tecnologia, naturalmente, ele não possui o seu lugar no mercado. Ele tem que estar cada vez mais ligado à tecnologia, às novas propostas de mercado, com os novos softwares, com as novas tendências de mercado. Tudo isso o administrador tem que ter essa consciência. E lá no CRA não é diferente. Nós hoje somos referência em nível nacional. São os 27 estados hoje vêm até Minas Gerais para conhecer o nosso trabalho e aí eles poderem desenvolver a parte de gestão dentro do estado deles. Então nós estamos em responsabilidade social, em compliance, em governança, em tudo isso nós estamos à frente de todos os conselhos. Estamos fazendo isso muito bem. Auditoria, consultoria, eventos, os eventos que nós fazemos aqui são muito respeitados, porque nós conseguimos ter vários GTs, grupos de trabalhos, que estudam esses grupos, essa parte da administração. Forma temática. O grupo temático, e essa forma temática de administração é um leque, e aí eles têm várias atividades, a gente coloca no mercado. Então, o desafio hoje maior é exatamente nós mostrarmos para a sociedade o que nós estamos fazendo e os administradores reconhecerem, o que é difícil também, né, Hugo? É verdade. Eu acho que um grande desafio é esse, né? Porque você ter uma equipe dentro do próprio CRA que está nessa constante melhoria do próprio conselho, da profissão, da valorização da profissão, com um grupo ali seleto ali, né, é muito trabalho para pouca pessoa. Agora, quando junta todos para poder fazer esse trabalho, eu acho que a carga de trabalho fica menor, né, para todos os envolvidos. Então, quanto mais pessoas a gente envolver, convencer, né, dos objetivos, dessas premissas daí, eu acho que fica mais agradável o trabalho e a profissão em si, eu acho que ela chega num ponto de valorização muito grande, quando todos estão envolvidos, quando todos estão atrás do mesmo objetivo. Né? É uma das coisas, só completando o que o Hugo falou, a gente está buscando a sociedade. E ele, por exemplo, não foi à toa que ele veio, ele hoje faz parte, representa o CRA na cidade de Contagem, ele é um profissional que está sempre trazendo para nós novidades, fazendo projetos e trazer. É isso que a gente quer. Há pessoas que têm a experiência, né, como ele, Eduardo, na iniciativa privada e que pode trazer para nós um ganho
em escala e para todos os profissionais, não só os profissionais que estão no conselho, como você disse, nós somos uma autarquia e eles são concursados e é uma equipe, não é uma grande equipe, mas nós temos o resultado de uma imensa equipe. Exatamente. Tá? Nós temos resultado exatamente pela contribuição que é permitido. Uma por exemplo, responsabilidade as pessoas gigantesca também. chegam e trazem para nós e nós fazemos, sem contar dos 12 diretamente conselheiros, que todos arregaçam a manga. Nós temos um diferencial em nível nacional também, o nosso conselho é o conselho que tem mais mulheres. E eu acho que com as mulheres trabalhando conosco, nós ganhamos muito com isso. A gente tem um conselho extremamente harmônico em termos de aprovação, em termos de novidades, em termos de entrega. Nós fazemos uma entrega excelente, Hugo. E você sabia que o Eduardo é administrador? Eu sou administrador. Olha, parabéns, Eduardo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta com relação àquele profissional que ainda não entrou no mercado como um administrador. O CRA, ele está junto das faculdades também, né, que temos aqui, das universidades. Existe uma forma desse profissional encontrar esse auxílio do CRA dentro de uma universidade? Que oportunidade que você está me dando, Eduardo, de responder essa pergunta. Primeiro, nosso papel é exatamente mostrar nas faculdades o que nós fazemos, o que realmente é o papel do administrador e mostrar desde do currículo das IES até todos os alunos, mostrar o que é administrar, o que eles vão fazer, como que eles vão buscar os concursos, como que eles vão empregar e como que eles vão colocar a sua profissão dentro do mercado. E esse daí até que é um desafio que, apesar de termos mais de 230 cursos de administração no estado de Minas, nós fazemos isso constantemente. Temos que fazer mais ainda. Agora, a nossa única preocupação, e são muitas profissões, é que hoje em destaque está os youtubers e os influenciadores que estão em alta, e as pessoas, aquela pessoa que está lá no ensino médio, no ensino o adolescente, o jovem inicial, aquele jovem que não escolheu a profissão, que está ainda fazendo os primeiros cursos dele, entendendo, né, como é a vida, e eles não estão tendo preferências por algumas profissões, e é nosso papel hoje é mostrar para esse jovem, né, que está no primeiro grau, ensino médio, ensino secundário, mostrar o que é administração, porque pode acontecer tudo, pode ter as ondas de sucesso, de influência, né, de youtuber, como está tendo agora, e todo mundo quer ser para ganhar o dinheiro, digital influência, mas será que isso vai perpetuar? Se for, ótimo, tomara, mas ele tem que ter conteúdo, porque gestão, né, marketing, controladoria, layout, indústria, organização, logística, todas as áreas da administração nunca vão deixar de existir. Vai deixar de existir. Pode ter a tecnologia que tiver. Na verdade, todos os profissionais, assim, o digital influencer, ele vai crescendo, daqui a pouco ele tem que montar a equipe dele. Exatamente. Ele precisa gerir aquelas pessoas, principalmente a estratégia de marketing dele, a contabilidade dele ali, como que é feita, a distribuição, tem impostos, tudo isso. Agora, também é importante saber o que o CRA traz de novidade. O CRA está ligado também nessas redes sociais. Como que a pessoa encontra com facilidade o CRA? O CRA encontra nas suas redes sociais todas. O CRA tem várias redes sociais, tem a parte de Instagram, tem a parte de todas YouTube, site, toda ela é fácil. Se eu colocar CRA-MG, você entra em todas as redes sociais, porque hoje não se pode viver sem estar ligado às redes sociais. Exatamente. Mas tem uma coisa que nós temos uma preocupação de dar essa atualização para o registrado, que chamamos de registrados, são as pessoas que lá estão registradas, de trazer o que há de mais moderno. Você vê, nós temos a Autêntica, que é a empresa do qual o Hugo é responsável, nós temos parceria com ela, são os órgãos que nós temos, são os órgãos governamentais que nós temos dentro do estado de Minas Gerais, todos eles temos parcerias, são todas, e as outras tecnologias que nós buscamos. Porém, o Embra vai ter a sua abertura
vai ser o Walter Longo, que é hoje a sumidade que está no mercado de tecnologia. Ele hoje é uma das pessoas mais respeitadas na área de tecnologia. Nós vamos ter na área de futebol um CEO de futebol que está na FIFA, é mineiro e está com um conhecimento vasto, que é um segmento de mercado. Então, e o que você colocou, Eduardo, quando os youtubers, os influenciadores, eles estão, e a sua equipe, e na sua equipe tem que ter o gestor. Se não tiver, naturalmente ele não vai perpetuar como ele se espera. Então, quando ele não tem essa habilidade, vai precisar de profissionais que estejam ajudando que dê esse alicerce para a empresa dele, sua formação. Exatamente. É a construção, porque todos são uma empresa, é um nome, e essa empresa ela tem que crescer, ela tem que ter dividendos, ela tem que estar forte a cada vez mais. Exatamente. As principais empresas que têm administradores, acho que a primeira é a CEMIG, né? A segunda, salvo engano, é a Copasa. Porque são empresas do governo que têm gestão, muita gestão, né? E eles têm que ter administradores. Você me diria que as empresas que mais têm administradores são essas da parte pública mesmo, ou da parte privada, ou se desconhece, por exemplo, a quantidade de administradores de uma empresa privada? Eu tenho esses dados, sim, todos não estão com eles agora, mas nós observamos da CEMIG, porque coincidentemente são as que mais aparecem quando você faz o número, porque pelo tamanho dela está no estado de Minas todo. Inteiro. Mas você vê você vai, por exemplo, vamos falar, a Fiat, por exemplo, que tem, sim, muitos administradores, estão todos lá, a gente registrado, a Ambev, todas são fiscalizadas, todas os Minas recentemente, todas elas são empresas que estão em Minas Gerais e que têm os administradores devidamente registrados. Excelente. Porque, primeiro, se nós fiscalizarmos, e pode ser denunciado, o CRA está lá com o canal de denúncia, onde eles não aparecem, você tendo uma empresa que não está, que tem um administrador ocupando um cargo de destaque e não está registrado, você pode fazer... Né? Um outro profissional no cargo de administrador, né? Exatamente. E aí nós vamos lá e orientamos essa empresa que ele tem que buscar a substituição. É claro que a gente tem a diplomacia de conversar, aí depois que conversou, que deu a chance, que entendeu bem com a empresa, a gente vai ver o lado dela e nós vamos fazer com que ela passe a contratar os administradores e colocar no devido lugar. E no caso, Gerru, de uma empresa, por exemplo, o que acontece muito, né? A pessoa, ela ganhou dinheiro, contratou um amigo dele, que às vezes não é administrador, e esse administrador ficou ali como diretor daquela empresa. Qual poder o CRA tem para trazer essa orientação para a empresa? Porque o dono da empresa é amigo daquela pessoa que não é um administrador. Como que o CRA age numa situação como essa? Nós fiscalizamos e mostramos, e há um entendimento, né? Um atendimento, aí ele fala, olha, eu estou aqui porque eu sou de confiança, mas o cargo da administração, nós temos administradores no lugar certo. Ele pode ser o CEO da empresa, não sendo administrador, sendo de confiança, mas ele vai ter um administrador nos recursos humanos, ele vai ter um administrador na área de marketing, ele vai ter um administrador na área de produção, na área financeira, todas as áreas que têm cargos inerentes. E aí ele vai ter esse entendimento. As atribuições dele não pode ser na íntegra coerente com a lei que manda contratar um administrador. Agora, tudo claro que a gente vai compreendendo quando tem o proprietário, a gente vai respeitando e ele tem que ter o responsável técnico. Uhum. Aí ele tem que contratar. Que vai assinar por aquela Exatamente, empresa. ele tem que contratar, ele pode ficar no cargo que estiver, mas ele tem que ter um responsável técnico para que ele assine a documentação. Porque há um ledo engano quando as pessoas falam, só contabilidade que tem que assinar o processo. A administração também tem a responsável técnico, o planejamento, o projeto, todos que eles fizerem, tem que ser assinado por um administrador devidamente registrado. Quais seriam esses segmentos que é obrigatório ter o administrador como responsável técnico? Toda empresa, quando ela tem o CBO e tem o seu objeto como administrador, ele tem que ter um profissional de administração sendo o responsável técnico.
Outro dia eu estava conversando com um empreendedor, ele falou, Gerru, se eu me formar em tecnólogo, eu vou assinar por minha empresa? Eu falei, claro, hoje ele paga, aí, falou, pois eu quero fazer isso, porque ele não era administrador e ele tem uma empresa, a empresa é dele, não tem impedimento nenhum, é tudo legal, mas aí toda vez que ele vai precisar, ele tem que ter esse administrador que vai assinar todos os seus planos, todos os seus negócios, porque quando ele vai participar de diversos ramos de apresentação da sua empresa, ele tem que mostrar lá que ela tem um responsável técnico, que está tudo dentro da gestão e da administração. Tipo, conservação e limpeza é obrigatório a ter, né? É obrigatório a ter, conservação e limpeza. A administração de condomínios. Eventos de condomínios. Hoje é uma área que, apesar de ter recente saído aí uma nota falando que os advogados é que teriam, que o administrador, lido, a OAB soltou de São Paulo, um ramo da OAB de São Paulo, não foi? A própria OAB usou o nome, mas nós comprovamos, já rebatemos. Às vezes acontece mesmo com alguns advogados, eles agem em nome da empresa, como se eles fossem os legalistas isso. ali. E eles têm a sua ocupação. Tem. Ninguém consegue ter uma empresa sem ter um advogado. Sim. Agora, na realidade, condomínios, a gestão do condomínio, ela tem, a não ser quando tem um condomínio, você mora num prédio, você é o síndico, você sabe fazer o processo todo, mas você, qualquer profissional, não tem problema. Agora, nós aconselhamos, quando tem aquela empresa que vai fazer todo o condomínio, aí sim tem que ter um responsável técnico e um administrador para registrar aquela empresa, porque hoje o que mais está acontecendo, nós recebemos muitas denúncias, dia 11 agora vai ter um evento que vai falar muito sobre isso, denúncias de condomínios que não estão sendo geridos ou estão tomando prejuízo, as pessoas não estão fazendo as coisas de forma correta, porque são dados para gerir um prédio com 200 tantos condôminos e eles são dados para a pessoa amadora que não sabe, e quando dá para o administrador, ele é obrigado a mostrar o planejamento, ele é obrigado a ter três consultas para fazer um serviço, uma prestação, e nessa condição, o administrador é obrigado a ter esse rito e cumprir e registrar. Eu entendo que o futuro, inclusive, do próprio mercado está indo muito no caminho da administração financeira, fundo de investimento, analistas de investimento e por assim vai. Essas são profissões, eu acho que emergentes dentro do nosso mercado. Em outros países, né, países mais desenvolvidos, próprios Estados Unidos, isso é até comum. Há muito tempo atrás tinha muito isso. Hoje no Brasil está surgindo muito isso, porque a população está cada vez mais fazendo mais investimentos, se preocupando em fazer um planejamento financeiro, né, familiar e por assim vai. Eu acho que vai surgir muitos empregos voltados para essa área. Muito, inclusive o compliance, né? O ESG, que hoje está aí, toda empresa tem que ter o ESG, e o ESG é governança, o ESG é compliance, e ao ter tudo isso, você tem que ter um profissional de administração que vai desenvolver, que vai mostrar essa gestão com eficiência. Essas são funções dos administradores ou ela está aberta hoje para outros profissionais? Ou a profissão do administrador, ela está em todas as áreas de gestão, as áreas que prestam todo o trabalho da organização do resultado da empresa. Agora, é claro que é muito comum as pessoas que não têm, pode ter empresas que não têm administrador e que elas vão progredir, sim, isso tudo é possível, sim. Não quer dizer que toda empresa que tem administrador progride, mas a tendência é essa. Toda vez que ela tem o seu administrador e que ela tem a sua área, como a área de finanças bem pensada, que é um das partes mais importantes hoje da empresa, além da organização e do seu planejamento estratégico para a comercialização, para a área de vendas, que não existe uma empresa que não tenha que vender, não tenha que comercializar. Aí vem o seu financeiro paralelo, está tão importante porque vindo paralelo, ele só vai ter esse lucro, só vai ter esse ganho se ele gerir essa empresa bem, se ele fizer as vendas, se ele atingir o ponto de equilíbrio, se ele conseguir o ponto de vendas, superar suas vendas e fazer o que deve ser feito para ter as próprias metas realizando, e aí você vai estar em sintonia com o mercado, com o ESG, com os ODS, que hoje vem da ONU, que nós temos que seguir, que é o meio ambiente. Hoje não existe absolutamente nenhuma empresa que não esteja preocupada com o meio ambiente, e é onde que a gestão está ali para cumprir esses. Exatamente. Quando a gente forma em administração, a gente tem vários módulos, né, que a gente é formado.
logística, que nem você falou, recursos humanos, finanças, parte marketing. tributária, um pouco de contabilidade também, né? E o que eu mais tenho visto no mercado, nessas funções que não eu estou falando, são funções emergentes, de analista de fundo de investimento, analista financeiro, e por assim vai, são pessoas de formação diversa. Sim. Entendeu? É um generalista, né? Eu entendo que o que mais se assemelha nessa função seria o administrador ou o economista, né? Ou quem forma em economia. Mas não é o que está acontecendo. Por isso que eu te perguntei se tem uma regulamentação nesse sentido, porque quando não se tem, não se gera direcionamento, e aí ocupa quem o mercado puder, fica livre, né? Fica livre, e a gente acaba tendo profissionais, principalmente falando de administração pública, né? Profissionais com baixa competência por conta do seu nível formacional, e aí a gente perde muita eficiência. Exato. Corretíssimo, é onde que eu dou o conselho para o administrador. Hoje o administrador que não está evoluindo tecnologicamente, que não está buscando ocupar o seu espaço, estudando, porque hoje não é a profissão que faz você ter um sucesso, é a pessoa, a dedicação que você tem. Você pode ser qualquer profissional, se você não investir, hoje está em sintonia com o mercado, fazer um bom curso, é o que eu falo para os alunos da faculdade. Se não adianta vocês ter só o curso, ter o diploma, fosse o tempo que o diploma era sinônimo de garantia de emprego. Exato. Hoje, olha o concurso hoje, se você não for um concurso, tiver uma visão holística, tiver um conhecimento de mercado e for aquele profissional com sangue no olho, então ele não vai conseguir ocupar. É como você está falando, Hugo, tem que ter esse profissional, ele tem que ter o administrador hoje, estão tomando minha profissão, a tecnologia, o site GBT vai tomar um emprego, né? Tecnologia nenhuma toma emprego de ninguém, você tem que evoluir junto com ela. Exatamente. Porque ela vai tornar algo que vai, né? São ferramentas. Exato. E vai contribuir com a sua produtividade. Agora, é importante que você, como administrador, você não fique no mundo só da gestão, só da administração. Você tem que ter todo o conhecimento de tecnologia, você tem que ter todo o conhecimento de mercado, você tem que chegar e se posicionar dentro de uma empresa que chega lá e você está à altura de competir com toda a evolução. Se você não estiver, está fora de mercado. Isso é para qualquer profissão, e a nossa, que eu defendo muito, eu falo, se você não estudar bem, se você não estiver, como é que você vai ocupar seu espaço no mercado? Você primeiro tem que saber o que você tem para oferecer. E você oferecendo, fazendo uma entrega multiprofissional, você sabe, uma língua estrangeira, você tem que saber. Eu não entendo nada de informática, tem que entender. Eu sou administrador, mas eu não gosto de contabilidade, tem que amar a contabilidade. Ele não vai fazer a contabilidade, que tem um profissional certo, mas ele vai entender, porque senão ele pode chegar e fazer algo e o outro assinar um documento errado. Até para somar. Exatamente. No processo, né? Como que um administrador vai ler uma planilha e ele não sabe o que está ali? Não sabe nem o que é o razonete. Exatamente, é a leitura para entender. Eu fico assim, muito triste quando eu vejo um administrador falar, isso não é minha área. A administração tem que ter todas as áreas. Se você, por exemplo, para ser presidente do conselho, eu tenho que entender de direito. Eu vejo lá, eu não vou ser advogado, mas eu tenho um bom senso para analisar, para saber, porque nós somos regidos a leis, a ter várias leis a serem seguidas. Não é tudo que a gente quer. Tem empresários e administradores que não sabem de política. Ele não sabe o que pode acontecer amanhã de acordo com uma ação do governo. Exatamente. Você está falando uma coisa de política. Todo gestor, todo prefeito, toda pessoa que vai ocupar uma universidade deveria cobrar dele um curso de administração ou de conhecimento, que as pessoas entram sem nenhum. Nós temos 853 municípios. Se você souber o que eles deixam de faturar, às vezes, de ter projetos por falta de organização, que não sabem nem fazer o que deveria ser? Eles não sabem fazer um projeto para mandar para o governo, para exigir as suas verbas. Não sabe ter um edital. Muitas vezes coloca tudo no mesmo pacote e nós do Conselho, por exemplo, temos a obrigação, já temos profissionais contratados, terceirizados, porque a gente não dá conta, o próprio Conselho não dá conta de ler todos os editais de todas as prefeituras, de todos os órgãos públicos, onde que são, para olhar a nossa profissão, porque se deixar... Eles colocam todas as profissões, colocam o que é inerente ao profissional de administração. E a gente, assim, nós vemos que existe os profissionais de administração pública. Eu acredito que todo político deveria
No mínimo, formado. deveria menos, né, ser um curso de exigido, formação. porque verdade. muitas vezes você chega que é gritante o desrespeito pela Eles gestão não têm a menor pública noção, que eles não tem a fazem. menor noção. Eles deveriam ter sim, E ser concordo. responsabilizados também pelo exatamente. resultado, né? Muitos fazem, agem errado, colocam, E aí ele depois faz falam que não várias sabiam, coisas ué. que não sabia, Não ou tem uma faz, governança ou faz, adequada. porque era uma coisa que poderiam fazer nós, a cultura brasileira era uma cultura que veio desse conceito, e só que hoje não tem espaço mais para isso, né? Hoje, Exato. com a transparência, né? Com toda E acontece que muitos dos políticos que entraram, assim, os mais antigos, veio quase coronéis, né? Eles colocavam o que eles queriam, e hoje, como nós falamos agora há pouco aqui, a CEMIG, a Copasa, já tem uma questão de ter administradores. Por que as Exato. prefeituras não têm? E Por que eu vou te falar, os CEMIG vereadores não têm no gabinete administradores para auxiliarem? E todos aqueles que têm uma gestão diferenciada, você vai olhar, tem administrador sim. Não, a Não tô CEMIG está dizendo que eles entregando não têm resultados condição. recordes agora de gestão, uma eficiência fantástica. E se ela é uma empresa que tem muitos administradores, a gente vê fazendo um paralelo, lastro, uma né? lógica Que e simples disso. coloca os profissionais no lugar certo. Exatamente. Né? Cada um está no seu lugar. Então, Eu até te digo, na administração pública nós temos vários tipos de profissionais. E a maioria dos profissionais são profissionais que deveriam ser administradores de fato. Por quê? Administração pública nada mais é que uma instituição para poder gerir processos para o povo. Né, gerir, então já vem todas as funções que a gente sabe, você falou, controlar, planejar, né, Até o próprio marketing liderar. da prefeitura, né, eu fico vendo, outro dia eu estava conversando com uma agência de marketing de uma grande faculdade aqui em Belo Horizonte, e eu fiquei abismado de ver, a pessoa forma em marketing, mas ele não sabe de mercado, e aí ele quer fazer um lançamento de um produto, um serviço, mas ele não tem aquela visão do administrador, do empreendedor, que a pessoa chega ali, ele acha que simplesmente fazer um outdoor. E não é. Ele não consegue atingir o público-alvo. Tem que ser estratégico, porque né? ele não tem a visão de mercado. E aí eu fico impressionado de ver como empresas, até faculdades, contratam agências e pessoas da área de marketing, e eles são apenas burocratas. Então, quando precisa atingir um público que deveria ter uma noção realmente de mercado, é o que eu falo, até um vendedor, ele deveria fazer um curso de administração, para ele ter a mente de empreendedor, de administrador. E a gente não vê isso tanto. Como que a gente pode, Gerru, mudar isso na mente das pessoas? Olha, é o que nós fazemos, nós sempre mostramos que a profissional de administração, ele tem que estar desenvolvendo em parceria. Ele tem que estar desenvolvendo, porque os 4 P's do marketing, que é o ponto, o produto, né? O ponto de venda, o preço, e toda forma que você tem de estudar o mercado e para você fazer a entrega correta. Como é que vai ser? Se você não tem um estudo, não conhecer o mercado, não conhecer quem são o seu cliente, aonde que eu vou, para quem que eu vou direcionar, você leva muito prejuízo. E é o que a gente vê, os investimentos, quantas empresas são convidadas, chega lá com muito pesar, o que vocês podem fazer por mim? Eu gostaria, então nós estamos tendo hoje no Conselho, nós temos mentoria que nós oferecemos, as mentorias para os profissionais, para profissionais de estudantes que estão no mercado, pessoas, para que eles tenham consciência do que realmente eles têm que posicionar, têm que saber fazer para dar essa resposta ao mercado. Nós temos agora entrando numa consultoria, onde empresas, pequenas empresas, você vai ter essa oportunidade de ter vários administradores mostrando, ajudando no seu problema. Então você vai poder procurar o conselho, é uma empresa, é um sacolão que não tem condição de ter um profissional de marketing, ele vai procurar o conselho e o conselho vai, uma pequena farmácia, qualquer tipo de negócio que tiver que procurar o conselho, nós vamos ter oportunidade de estudar aquele profissional e vários administradores com vários conhecimentos vão ter a oportunidade de orientá-lo. Ele vai sair de lá, né? Daquele suporte, ou o que ele deve fazer, é o que você falou, vou fazer o marketing para quem? Quem que eu vou fazer? Onde que eu estou? Não sabe nem qual né? é o público-alvo, às vezes. Para que quanto Praça, custa? O que eu tenho que oferecer? E a promoção que é fundamental, né? Você tem que os 4P do marketing, tem bem a promoção, ela é fundamental, você tem que chegar e mostrar isso. Se você não fizer isso, você vai ficar a desejar e você não vai cumprir seu objetivo. Quem não é visto não é lembrado. E não vai atingir o público-alvo. Às vezes uma empresa ela é uma prestadora de serviço que vende parafuso.
ela não adianta anunciar para uma confeitaria. Então, muitas das vezes, as pessoas ficam querendo fazer propaganda por fazer propaganda. Mas o nicho não é atingido. E esquece de fidelizar o seu cliente, saber quem é o meu cliente, quem que eu devo procurar. Então a gente não tem a cultura de fidelizar o cliente. Poucas empresas têm isso, que é você, não, quem é meu cliente? Onde que eu vou? Eu vou fazer meu marketing, mas eu vou direcionar para quem? De que forma? Como que eu vou fazer essa buscar? E hoje, com a evolução no marketing, os leads, por exemplo, que está evoluindo e que você tem a oportunidade de saber quem te procura, quem está te dando. Idade, isso foi, tudo, né? E aí a tecnologia já veio, já ajuda bastante você dar essa resposta para eles, né? E o network entre os profissionais da administração, como é que tá? O network está precisando evoluir muito, sabe? Precisa sim, eles têm que chegar e a gente tem que ter essa consciência, humildade profissional de fazer o seu network, de chegar e buscar os seus parceiros, saber com quem está, buscar e chegar e engrandecer os seus lugares, né? Engrandecer os lugares que trabalham, não é ficar na zona de conforto, achar que está fazendo o básico, tá? Ninguém deve hoje ficar na zona de conforto, está fazendo o básico, quer ver o outro faz diferente e você acha que você está top de linha. Exatamente. Então você tem que fazer seu network o tempo inteiro. Quando eu falo em sala de aula, ou que eu estou em sala de aula também, eu falo para os meus alunos, né, os alunos que fazem o curso comigo lá no IPPE, eu falo, vocês têm que buscar, estar constantemente fazendo seu network, vocês têm que buscar o conhecimento, conhecer o que o outro está fazendo, o que você pode fazer, qual que é o diferencial que você pode organizar, e serve para todos, para o pequeno, para o médio. Eu já tenho minha clientela, lendo engano, você tem sua clientela, amanhã você pode ficar sem ela, porque vem um outro e vai roubar a sua clientela. Então você tem que sobrepor e estar oxigenando todo o tempo. Eu estou falando desse assunto por quê? Porque o poder que o CRA tem, eu acredito, Eduardo, que é muito grande. São profissionais de administração que que têm franquias, sim, que têm outros negócios, que está numa posição, às vezes, de liderança dentro das empresas, que tem um poder de decisão. E aí, muitas das vezes, né, o próprio CRA promover a conexão desses profissionais fortalece a unidade dos administradores, entendeu? Em Minas. E a própria sinergia dessa relação. Eu estou na liderança de algumas empresas, por exemplo, e eu me conectar com outros líderes de outras empresas... Trazendo ideias. Vou dar um exemplo para você. Eu tive a oportunidade de conversar com o Rogério. O Rogério, ele tem a... Cacau Show. Cacau Show, exato. E aí eu tô com um projeto piloto, depois eu vou anunciar ele aí, que é uma multinacional holandesa que está vindo aqui para o Brasil e vai fazer uma distribuição de todos os seus produtos através da representação da Alpac, que é uma empresa que está se estabelecendo aqui no Brasil agora, sabe? E aí eu fiquei imaginando, o próprio Rogério, ele tem os produtos deles, né? E a gente precisa embalar esses produtos. Olha aí, entendeu? E aí eu fiz a conexão das duas coisas. Né? Às vezes tem um administrador lá que ele tem uma fábrica de produção de taça. E ele precisa embrulhar essas taças para poder fazer o transporte e ela não quebrar durante o deslocamento. Aí entra, por exemplo, a Alpac. Né? Então, tipo assim, eu estou dando um exemplo para você, mas pode ter um outro profissional de administração que tem uma outra empresa, né? Às vezes é um que tem um consultório odontológico. Tudo. Na verdade, a rede é gigantesca. Exatamente. Não tem limite. Então, o CRA fazendo um protagonismo, às vezes, de criar um ambiente propício para conexão, porque o que sinergia acontece? entre os profissionais. Eu conheço diversos administradores, né? Alguns deles me falavam que eles se sentiam sem suporte do CRA, pela questão de falta desse network, sim, desse lastro que é importante para que o administrador, sabe, ele conhecer as outras empresas, aqueles nichos que estão ali numa reunião, numa palestra, num congresso. E o CRA, como que o CRA pode trazer essa sensação de suporte para o administrador? Ótimo. Muito bom. Quando você fala em network, que a gente fala, a importância dele, e é um papel que o CRA tem que crescer mais ainda, mas nós já temos, por exemplo, a rodada de negócio. A gente faz rodada de negócios lá, onde que eles têm a oportunidade de conhecer. Nós jamais recusamos qualquer proposta de uma empresa que queira mostrar para a comunidade do CRA, para os registrados, o seu negócio. Sempre nós buscamos. Nós
nós colocamos as pessoas que precisam crescer, os empresários e os próprios profissionais lá dentro, que precisam ser vistos no mercado, que precisam conhecer, dando cursos e treinamentos. Eles pedem os cursos, ao pedir o curso, a gente monta a turma e a custo zero, porque é o que o CRA oferece para eles. Nós oferecemos 8 cursos, mas as pessoas, Eduardo, você sabe muito bem disso, preferem reclamar do que chegar e olhar e fazer o curso conosco. Nós oferecemos vários cursos, ou podiam a reciclagem desse profissional, onde que ele teria a oportunidade de crescer, de conhecer, fazer o seu network em Minas Gerais e online, pós-pandemia, nos permitiu crescer muito mais nisso, e hoje eles podem trabalhar até mundialmente de outro país, em outro estado, divulgar seu negócio, que ninguém fabrica mais nada, ninguém produz mais nada, só para o seu gueto, para a sua região. Exato. É tudo em termos nível mundial, basta você estar preparado. Agora, se você não fizer seu network, se você não mostrar, se você não aparecer, se você não procurar, o Hugo, por exemplo, é um exemplo vivo disso. Eu não conhecia o Hugo e, de repente, ele teve vontade de procurar o CRA, e quando ele teve uma chance, primeira coisa, ele conversou. E hoje ele está onde? Está representando o Contagem em pouco tempo. Ele está como membro e abrindo um grande evento que é o pré-EMBRA, onde que ele vai falar do EMBRA, onde que ele vai falar de tecnologia. Ele já foi recebido pela plenária, onde que eu vi, ele tem tanta coisa boa para oferecer para nós, Eduardo, para nossa igreja. E assim como o Hugo, toda pessoa que nos procura, nós o acolhemos para isso. Perfeito, Gerru. Assim, o que eu coloquei assim, para a gente... Porque o podcast é isso, sabe? Sim, é a gente fomentar. Dar essa oportunidade, isso, né? Das pessoas que estão nos assistindo, falar assim, poxa, agora eu estou entendendo que o CRA pode fazer isso por mim. Exatamente. Porque às vezes a pessoa fica na sua zona de conforto, não quebra o paradigma, né? De ficar ali, já estou ganhando meu dinheiro, é muito fácil apontar, é difícil ir lá e falar. E aí, é o que eu falo, nós precisamos trazer realmente os empresários para esse momento de observar que não estão sozinhos, que tem um conselho atuante que te dá esse respaldo e que vai fazer com que, com conhecimento, o seu negócio, a sua vida, né, vai mudar de uma forma geral. Exatamente. Com base, só um minutinho, com base nessa questão, o lado social do CRA, como que ele está integrando o lado social para as pessoas que são os seus registrados lá? Olha, que bacana você fazer essa pergunta novamente, são temas tão interessantes. Nós preocupamos muito com o lado social. Nós fazemos o tempo inteiro, nós fazemos isso. Nós cuidamos, nós elegemos um local que é um local em Belo Horizonte, próximo a Sabará, que tem na saída de Belo Horizonte, que tem eu esqueci o nome do bairro agora, mas nós fazemos coleta de material escolar para ajudar essas pessoas, todas as vezes, não com dinheiro do CRA, porque o CRA não tem essa obrigação de disponibilizar, porque o dinheiro é do administrador, são de todos os 40 mil registrados que temos. Nós fazemos a parte social, né, para o Granja de Freitas, é o bairro que tem lá, nós trabalhamos na área de empreendedorismo feminino, nós trabalhamos com a parte escolar das crianças, nós trabalhamos com as mulheres vulneráveis, ajudamos todos, damos cursos para eles, vamos lá, essa é uma parte. Fazemos de rua, já estamos aí no 4º ou 5º campanhas de cobertores que nós de agasalho, o pessoal de Belo Horizonte. Ajudamos as pessoas que nos procuram. É claro que lá ele tem esse cunho social, e o cunho social somos nós. E isso, a pegada que tem tanto dos colaboradores como as pessoas que a gente procura para fazer algo nesse aspecto. Nós nunca recusamos absolutamente nada. É claro que tem pessoas que chegam lá e acham que a gente tem uma obrigação de... Né? E não pode, porque o dinheiro lá é o dinheiro dos 40 mil registrados que estão lá. Nós só podemos tirar em Minas Gerais. No Brasil são 460, 450 mil registrados em profissionais. Minas Gerais é o 3º. Estamos abaixo só de São Paulo e Rio de Janeiro, com 40 mil registrados. E aí nós fazemos todo esse trabalho e esses administradores. E tudo que nós fazemos para você observar toda a auditoria do Conselho do TCU, que
fiscalizados pelo TCU, nós somos aprovados. E toda a auditoria do CRA, do CFA, do Conselho Federal, nós também fomos aprovados com louvor. Então, nós não temos uma divergência sequer. Então, nós atuamos com tudo como manda. E essa área da filantropia, da ajuda, nós fazemos sempre que é possível. Porque querer é possível. Gerru, eu até perguntei isso, porque às vezes as pessoas que são associados, né, registrados lá, têm a sensação mesmo de, tipo assim, a minha empresa contribui com várias ONGs, etc. e tudo mais. E o CRA, o que está fazendo pelo próximo? Muito bom esclarecer isso. Porque as pessoas têm essa dúvida. Mas só faz pela classe dele, o resto fica desamparado. E porque o conselho, ele atende não só os registrados, como a sociedade. E a gente, sempre que nós, olha, para você ver, quando teve a Santa Casa Pegou Fogo, nós somos o primeiro conselho, o primeiro órgão a sentar com o presidente. Primeiro, nós chegamos lá para oferecer o que nós poderíamos oferecer. O know-how de um planejamento para buscar o clusters, as pessoas, empresários, pessoas da área pública, privada. Quando eles falam, Gerru, vocês foram o primeiro conselho que veio aqui, a primeira... Até pelo network que você exatamente. Tem, né? Aí quando nós chegamos lá, eles falaram, vocês estão dispostos a gente abrir um local e lançar a nossa campanha? Abriu e foi sucesso. Nós somos convidados depois de poucos meses, claro que não foi o CRA não pôde dar R$1, mas nós demos serviço, nós demos mão de obra, nós demos ideia, nós usamos o nosso prestígio, o nosso respeito para fazer a ponte. E ao fazer essa ponte, eles arrecadaram todos com as empresas que podem contribuir e que o Mineiro foi muito legal. Várias empresas contribuíram e quando eu cheguei, passando uns quase 6 meses por aí, já estavam com todo o andar renovado e já estava no ponto de iniciar pela sensibilizar. Né? E nós estivemos juntos. Então a pessoa pode pensar assim, vocês fizeram isso, olha a cara que nós somos lá para dar serviço e trabalhar com nossa força. E é interessante, né, Hugo, que é muito bom o podcast por isso. Que as pessoas às vezes ficam achando que o CRA está ali congelado, está ali parado no tempo. Não, está atuando, está trazendo novidades. O Gerru está aqui para prova viva, né, que o CRA não está estacionado no tempo. E é muito interessante também a gente poder pedir para que as pessoas que ainda não se regulamentaram, né, Gerru, se organizem para isso. Principalmente as empresas de médio, grande porte. Como eu falei anteriormente, eu conheço diversas empresas que, se a gente for analisar bem, elas estão erradas do ponto de vista dessa legalidade de ter um administrador de empresas. E a gente tem que trazer essa mudança de mentalidade. Muito bem, eu acho que as primeiras empresas têm que ter essa consciência de quando contratar um profissional registrado, porque ele vai ter mais segurança, né? Vai ter mais segurança de ter, não quer dizer que esse profissional vai dar a solução para ele, isso é a realidade, mas nós buscamos fazer, todos os nossos registrados, nós temos condições de dar suporte para ele, é a mentoria, é ajudá-lo, é colocar no mercado, tanto que nós temos o CRA Jovem, que era um desafio que a nossa gestão tinha, começou agora, trazer os jovens para eles serem os seguidores, que nós não vamos ficar lá, nosso cargo é voluntariado lá dentro, nós não ganhamos nada para isso, ganhamos o jeton no dia que você trabalha, esse jeton para nós termos o gasto com as despesas e as diárias, quando nós vamos representar o conselho em outro lugar, mas de um modo em geral, nós não temos salário nenhum, e quem que está lá? São as pessoas que querem o bem do conselho, e nosso conselho hoje está dos top de linha inteira. Nós pegamos nosso conselho, Eduardo, com 8 bilhões em caixa, conselho sólido. Hoje nós estamos com mais de 32 milhões, só você olhar na transparência. E nós não temos papel. Aí a pessoa fala, vocês podem me ajudar. Nós não podemos. O dinheiro que eu disse não pode ser, só pode ser aplicado para o profissional, que são os cursos, que são a reciclagem, que são a defesa, são manter o conselho, fazer os trabalhos. Tem que ter dinheiro para ter defesa da classe. Exatamente. Então, nós hoje somos um conselho, o CRM, por exemplo, é poderosíssimo, poderoso por causa da gestão também. As duas últimas mulheres que eu tive contato com ela, o CRC, que é de contabilidade, as duas mulheres que é a potência, o CRM também, uma grande potência, e onde que eles têm grande problema,
que são hoje da invasão de pessoas que querem se passar por profissionais e que não estão sendo, os diplomas falsos, que hoje é um grande problema para todos os conselhos, porque eu, além de estar no Conselho Regional de Administração, eu estou também no COP, que é Conselhos e Ordens Profissionais. Então, 26 conselhos atuantes, nós nos reunimos para nos fortalecer, porque teve época que eles queriam acabar com os conselhos, e as pessoas, a sociedade tem que saber para que o conselho serve, porque se existir o conselho de profissionais, então não precisa ninguém estudar, não precisa ninguém fazer nada. Vai virar uma barbárie. Né? Vai virar, pois é, exatamente, que é o que a gente está vendo aí, já tendo esse cuidar do profissional. Imagina quando não tiver. E uma outra pergunta minha, a gente falou da política, o poder público, ele interfere muito junto ao CRA ou aos conselhos em geral, essa diretoria que você já conhece de outros conselhos? O poder público, eu falo assim, prefeituras, governos federais, estaduais, interfere muito? Interferem para o bem, para atuarem, para participar, para buscar. Nós, toda vez que nós vamos ao interior de Minas, nós vamos na Câmara, nós vamos na Prefeitura, nós temos esse elo de cuidado, de mostrar para eles que nós somos parceiros, que nós estamos aqui para lutar pela sociedade, pelos administradores, pelos profissionais. Todas as empresas que querem parceria conosco, nós temos a parceria com as empresas privada, pública, pequena, média e grande, qualquer instituições ou qualquer outro tipo de trabalho, nós somos parceiros exatamente para a gente contribuir e fortalecer, porque quando você junta com outras profissões, com outras atividades, independente se ela é uma ONG, aí ela torna mais forte, e é o que nós fazemos. Nós estamos todos. E um reconhecimento também, quando nós somos fiscalizados pelo TCU, volto a dizer, é muito importante que o TCU esteja fiscalizando, porque se você fizer algo errado, como vai acusar. Tem outros estados que, eu não vou falar por outros estados, eu sei falar por Minas, hoje em Minas nós somos muito respeitados. Então você pode ver alguma coisa ou outro pode reclamar, porque a pessoa não, e nós não somos um dos mais caros, nós somos dos mais baratos conselhos que tem a sua anuidade, e que você pode olhar o resultado que ela tem. O pessoal fala, mas vocês estão nadando dinheiro ao prédio. Gestão, nós compramos um prédio, sim, o prédio é dos 40 mil administradores, comprando na Zona Sul, porque tinha a verba, o dinheiro que entra, deu para fazer isso. Nós temos, tudo nosso é feito com muito cuidado, com muito zelo, né? Porque é o papel que tem, e tudo quando quando tem uma gestão eficiente, você tem que ter resultados. Ficaria estranho, né, você pegar um conselho regional de administração e uma sede caindo aos pedaços, né? Como que você comprova que você sabe administrar e não saber mostrar para onde está indo o seu dinheiro? Nós somos transparentes, somos lá, cumprimos todo o compliance de estar mostrando. Qualquer hora que você quiser, qualquer administrador e qualquer membro da sociedade que quiser conhecer o nosso balanço, está lá. Ele é público. As pessoas podem assistir. Tem que ser. E eu fico muito orgulhoso quando alguém faz uma crítica na internet, que eu mando para ele, falo, você vem aqui e olha o nosso resultado desse mês. Então, eu sempre procuro mostrar isso com todos os conselheiros que lá estão, são de empresas e são respeitáveis. São pessoas da sociedade que merecem todo o nosso respeito. Perfeito. Fantástico. Geru, e a questão, nós falamos aí das ONGs, né, das ONGs. As ONGs, ela tem um regime de colocar um administrador para organizá-las, porque eu vejo algumas pessoas que criam essas ONGs e lá não se colocam administradores. Por que que o CRA não está dentro, muitas das vezes, de algumas ONGs até grandes? Por que que o CRA não está fiscalizando essas ONGs, que geralmente são até possíveis de fraudes? Olha, a gente fiscaliza também. É o papel para qualquer tipo de empresa. Ela pode ser uma empresa filantrópica, que não tem, que a pessoa pode ser qualquer tipo de segmento. Nós fiscalizamos para mostrar para eles que eles podem ter o seu resultado de outra forma, com outros resultados, com resultado mais profícuo, com resultado mais positivo, se ele tiver um gestor, tiver um administrador. E outra coisa que a gente tem, nós
nós damos a consultoria para essa ONG. Quantas pessoas foram na época de política, aqui, quantas pessoas foram lá, pediram informação e nós demos a informação para eles, como que deveria ser a organização. Nós temos várias atividades. Minha tese de doutorado foi exatamente em Jurujuba, na praia, então, de cooperativa e numa área social, onde eu tive a oportunidade de mostrar o quanto é importante você ter um resultado e que a sociedade, que os associados e que as pessoas têm isso com o resultado final, que é o objetivo de uma ONG Fantástico. Ou de qualquer outro órgão sem fins lucrativos, né? Porque é importante isso mesmo, né, Hugo? Eu gostaria até de dar um mérito aqui. Nós estávamos falando de rodada de negócio. A FIENG, ela faz uma rodada de negócio também. Eu já participei de várias vezes. A FIENG é a referência. Exato. Tem, por exemplo, quando tem um produto... Na Seminas que eu participei. Da FIENG eu sei que ela produz, mas eu não participei. Agora eu corrijo, foi na Seminas. Seminas. E aí uma nova empresa ou uma empresa qualquer que esteja no próprio município, ela tem uma demanda, então preciso de fornecedores para isso daqui, e ela tem dificuldade de achar esses fornecedores, ela gera essas rodadas de negócio. Aí as empresas cadastram, ela tem um hall lá que você utiliza com salas separadas, e aí os representantes dessas empresas vão fazendo, né, essa rodada, esse 1 a 1, sabe, com as pessoas, e eu acho fantástico, sabe? Eu acho que é um modelo, inclusive, que o próprio CRA pode estar absorvendo, aprimorando o que já tem, para poder estar gerando um network mais para os administradores. Os registrados para ter esse network que é fundamental, né? As pessoas tornarem conhecidas. Inclusive, quando nós fazemos, nós colocamos nas nossas páginas essas empresas, qual é o segmento dela. E tem muitas empresas que já fecharam negócio lá e que nos agradecem, que participaram da rodada de negócio. Nós fazemos uma rodada de negócio. Nós fazemos o nosso happy hour, que nós convidamos empresários e eles sentam para conversar. Nós temos nossa revista que sempre está divulgando as empresas que são parceiras. Nós temos a parceria com o conselho onde que nós mostramos qualquer pessoa, qualquer segmento pode fazer parceria com o conselho e nós vamos divulgar e você tem só que dar uma condição melhor para o registrado quando ele for registrado, um benefício. Então, nós temos desde uma fábrica de picolé, nós temos aí a grandes empresas de concurso. Nós temos uma rede onde que os profissionais colocam o seu currículo e as empresas também buscam esse profissional em nível nacional. Você, às vezes, quer mudar para o Nordeste, eu olho na rede do CFA e vejo lá que lá está precisando de um administrador. Então, eu vou mandar meu currículo para lá. E direciona, né? Direciona. Exatamente. E nós já conseguimos muito sucesso com isso, porque isso é feito pelo Conselho Federal e a gente alimenta isso. Aliás, somos o primeiro também em nível nacional que ocupamos esse lugar de informar e de ter mais procura de administradores para outros lugares, né? Perfeito. Acho que o Gerru deu uma aula aqui, Deu uma aula aqui para a gente. De como o CRA funciona. E nós convidamos vocês que podem ser registrados lá no CRA, né? A procurar, né, o site do CRA, que é www.cramg.org.br. Tá muito fácil você ter os acessos aí ao CRA, né, também no Instagram, no YouTube, e se evoluir, né, na carreira como administrador de empresa. Né, Hugo? Exatamente. Né? Eu gostaria de agradecer, né, a participação do Gerru aqui, é uma pessoa fantástica, eu tenho o privilégio... Simplicidade, né? Simplicidade, um privilégio de estar colocando ali no hall dos amigos. Né? Então, muito obrigado pela sua participação. Faço um apelo, assim como o Eduardo, né? Somos administradores também, então a gente quer ter essa valorização da profissão, porque isso daí melhora o bem-estar de todos. Por quê? Porque os administradores, se estiverem, por exemplo, na administração pública, se estiver na administração privada, pelo conhecimento que esses administradores adquirem na sua base acadêmica, vai conseguir valorizar muito mais todo o nosso processo de manufatura, de gestão, né, dos serviços, da parte toda que nós temos aí, tanto no meio comercial, industrial, né, e também na administração pública. Então, ocupem de fato o local que é de direito de vocês, e caso vocês tenham dificuldade com isso, eu sugiro vocês procurarem o CRA,
porque lá, como o Gerru explicou, com todas essas dimensões, é um lugar propício para poder valorizar, né, as suas profissões. Então, eu acredito que é um caminho passivo, estão sempre à disposição de estar recebendo essas dicas e oportunidades, e vamos juntos, né, fortalecer o que a gente tem muito bem, né, que é o nosso Conselho Regional de Administração. Obrigado mais uma vez, Gerru. Eu que agradeço, primeiro agradeço a oportunidade e elogio esse podcast. Esse podcast ele faz um bem para a sociedade, ele mostra às empresas, todas as empresas pequenas, médias e grandes, o que está acontecendo nesse cenário. Se a gente não for informado, se a gente não tiver de uma forma diplomática, de uma forma agradável, a gente tem a oportunidade de falar dos segmentos, dos negócios, do que está acontecendo. A sociedade não vai saber. Então, primeiro vocês que estão de parabéns, continue privilegiando os órgãos, as empresas, de qual porte que for, para nós termos essa resposta. E segundo, registrem vocês, administradores, estudantes de administração, você só tem a ganhar. Nós estamos lá para servi-los. E ao servi-los, nós estamos fazendo o nosso papel social, estamos fazendo o nosso papel de proporcionar à sua profissão um ganho maior e uma oferta com uma entrega maior da sua parte ao mercado, que é o que nós desejamos. O Conselho Regional de Administração de Minas Gerais está à disposição para vocês. Muito obrigado. Gerru, você quer mandar um recado para alguém do CRA, alguém que você tem um carinho enorme, né? Acho que agora é a hora. Meu recado para tu, isso é todo o conselho. Lá nós somos o conselho que nós temos a oportunidade de ter uma equipe fantástica, Hugo. Então, meu recado é assim, que eles continuem com essa braveza que eles estão tendo. Todos os colaboradores lá, do porteiro ao assessor maior que tem lá, que são os níveis, todos eles estão afigo trabalhando, e nós temos esse sucesso, não é porque o Gerru está à frente, não é porque os 12 conselheiros estão lá, não, porque nós passamos e eles ficam, então eles trabalham com diplomacia, com conhecimento e com propriedade. É esse que eu mando meu abraço carinhoso e sinto muito orgulhoso de estar com vocês durante esse tempo todo. São vocês que me dão essa energia, porque de estar todos os dias e de estar lutando pela nossa profissão. São vocês e amigos como esses aqui que sempre estão prestigiando, como o Hugo, como o Eduardo, que estão aí dando esse prestígio para nós de estarmos falando do Conselho. Perfeito. Esse é o objetivo do Sinergia, nós queremos elevar o nome da sua empresa, queremos gerar conexões, queremos gerar sinergia entre as empresas. Apresentando aqui nesse espaço, juntamente com o Eduardo, meu amigo, apresentando para vocês aqui esse grande projeto de fomento de negócios, colocar a sua empresa em evidência e a partir da história da sua empresa, de tudo que você pode apresentar em relação ao seu produto, ao seu negócio, mostrar para outros empresários e conseguir fomentar com esses outros empresários o tão sonhado negócio, a oportunidade de se desenvolver negócio. Esse é o nosso principal objetivo, né, Eduardo? Isso mesmo. Então, se você ainda não curtiu o canal, não se inscreveu, está perdendo tempo de aprender coisas boas. Coisas assim que vão mudar o seu jeito de pensar. Olha, pessoal, eu quero agradecer demais ao Gerru, ao Hugo, por estar aqui novamente trazendo esse conhecimento para você. E nos vemos no próximo Sinergia Pod. Um forte abraço.